A vida é um labirinto cheio de caminhos tortuosos, alguns claros, outros escuros. Você pode estar em um desses caminhos agora, ou talvez já tenha passado por ele. A Bíblia diz que tudo tem um propósito debaixo do sol, até mesmo a inveja. Se a pessoa nunca experimentou o peso da inveja, nunca foi alvo dela ou nunca a sentiu, um dia ela sentirá. Porque para crescer na vida, ser usado por Deus e descobrir o seu propósito na terra, é inevitável não ser bombardeado pelos invejosos. A lição que a vida te impõe é aprender a lidar com pessoas difíceis, odiadoras, haters, invejosas, caluniadoras, mentirosas, perseguidoras, etc. Não importa o tipo de inimigo que se levante, é preciso saber lidar com todo esse tipo de pessoa, pois há um propósito, até nas pessoas mais difíceis que te confrontam. O invisível está sempre à frente do visível. Há mais coisas no invisível, há um propósito, um destino que precisa ser cumprido. Por isso, não desista diante das perseguições. Existe um propósito para tudo, inclusive para a inveja. As estatísticas bíblicas e as do mundo hoje apontam que o invejoso nunca se dá bem. O inimigo de um propósito é sempre uma distração, e Satanás tentará distraí-lo por meio do egoísmo e do ódio que nascem no seu próprio coração. Aqueles que estão de posse da palavra e de Deus sabem a diferença. E se você nunca foi alvo de inveja ou nunca conviveu com um invejoso e tampouco nunca foi uma pessoa invejosa, um dia será confrontada com essa realidade. Aqueles que foram guiados pelo espírito de inveja e tomaram a decisão de entregar Jesus para morrer eram considerados chefes religiosos, sacerdotes, escribas. E até mesmo os judeus tinham tanta inveja do Messias que pediram a Pilatos que libertassem um assassino ao invés de Jesus. O espírito da inveja se cega e anula o desejo próprio do invejoso. Mas esse comportamento nunca destruirá os propósitos que são depositados pelo poder divino no coração dos que se esforçam. Se algo é de Deus que Ele colocou em você, nada externo, seja ele inimigo, odiador ou um ataque vindo de terceiros, tem poder para deter o propósito de Deus na sua vida. Por isso, quando estiver no propósito de Deus, prepare-se para o bombardeio das línguas alheias. Jesus foi muito mais longe na humildade. Sabe o que ele falou dos seus invejosos? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Os inimigos de Jesus eram os próprios líderes judeus, e foi por causa da inveja deles que Jesus foi entregue para a crucificação. Mas há uma palavra para quem sabe receber a revelação do Evangelho. O que acontece é que demoramos muito a amadurecer e a entender. A palavra afirma que não existe nada lá fora que possa roubar o que Deus colocou aqui dentro do coração. E o propósito divino que está aí, ninguém tira. Nada que é externo pode te roubar. Podem até te humilhar, mas o que é seu por direito, Deus vai te entregar. Imagine a pessoa invejosa torcendo para tudo dar errado para você, ainda que ela fosse se beneficiar, só porque ela não é a principal. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Você precisa se apegar a essa palavra de Deus. No fundo, a lição que se aprende é aprender a lidar com gente difíceis, caluniadores, perseguidores, mentirosos. O invejoso pode abrir mão da própria vitória para ver sua derrota. Você tem a chance de conversar com o pastor? Então peça a ele que libere uma palavra que abra o seu ventre. Aqueles homens foram atrás dos invejosos e perguntaram: por que você está torcendo para dar tudo errado para essa pessoa? Aquelas pessoas só não eram capazes de falar e de expor o seu ódio em uma época onde não havia internet e redes sociais. Mas não importa o tipo de inimigo, é preciso aprender a lidar com eles. Há um propósito até nas pessoas mais difíceis. Sabe quando a rede social mostra você nas próximas férias em Paris, numa foto da sua família feliz e sem muitas coisas? Não precisa ser um luxo ou fortuna para aparecer o seu inimigo. Só basta que as pessoas vejam que sua família é unida, ou a sua foto grávida e sendo feliz, com mais filhos para vir, e as pessoas vão comentar: ah, mas está vomitando as bênçãos, ou que pena, tanta gente que não consegue ter filhos, que pessoas egoístas que mostram isso na internet. Mas eles esquecem que a pessoa estava apenas empolgada, mostrando alegria em seu coração, pois uma pessoa que não consegue gerar filhos pediria para orarem pelo seu ventre para que gere frutos. A pessoa não quer seu carro, ela quer o seu lugar.
Ela se alegra mais com a sua queda do que com o próprio levantamento. Preferem que você se ferre para não terem a obrigação de pedir algo a você. Elas são afetadas pelo seu crescimento e as coisas que você tem. Não se dão ao trabalho de perguntar como é que você consegue. A verdade é que as redes sociais expuseram o mundo de hoje ao inferno, de tal modo que os espíritos que lá estavam foram transferidos e jogados para cima da humanidade e dos propósitos de Deus, dos corações mais sensíveis e com menos capacidade para resiliência e para se livrar do controle das trevas, agindo de forma incontrolável em busca do que tem o outro, perdendo a visão de Deus no seu coração e no propósito da sua vida. No nosso tempo, as redes sociais aceleraram o processo de comparação, que é o primeiro passo para o ódio. Se o que está no mundo lá fora é tirado do seu coração, o mundo da inveja também vai para o chão. Você só precisa ter convicção para tudo que você já conquistou e o que está guardado para você, pois só você sabe dos seus propósitos. O invisível está no coração dos ungidos e do povo de Deus, que foi ensinado pelo Espírito de Deus. E Deus confiou em você. Então não importa o que o inimigo diga sobre você, sua empresa, seus projetos e sua família. Nada que o homem diz lá fora rouba o que Deus depositou no seu coração. Aqueles invejosos se entregavam e falavam assim: Senhor, perdoa essa alma que está a serviço do capeta. Que eles que sejam cortados no altar ou jogados na panela e virarão purê para o inimigo de nossas almas. Amém. É um engano e um propósito demoníaco tentar roubar o que Deus tem para você. Mas é o Espírito do Senhor que coloca as pessoas certas na hora certa para seu avanço e a cumprir os propósitos que são prometidos nas Escrituras. A Bíblia ensina a orar por quem não entende o seu agir. Que ninguém nunca toque na sua unção. Se tem um propósito, então não tem trabalho que seja contra o seu trabalho, não tem palavras contrárias. Quebram a promessa em sua vida. Mas o seu espírito está no propósito, na terra que Deus prometeu, em Cristo Jesus. A nossa voz já está abençoada. Porque o propósito divino, se ele está dentro de você, a inveja está do lado de fora, a perseguição e as fofocas estão fora. Ninguém consegue roubar o que Deus coloca em você, mesmo que ele queira te vomitar. Sabe a palavra vomitar, gente? A verdade é que só amadurecemos depois de muito sofrimento. Depois que experimentamos o processo de amadurecimento, aprendemos que não há nada lá fora que possa roubar o que Deus já colocou no coração. E sofremos tanto até entendermos isso. Ficamos à noite sem dormir, com raiva das pessoas, marcamos com o pastor no gabinete, jogamos indiretas nas redes sociais, descontrolamos as nossas emoções. Que coisa mais difícil a nossa vida na Terra! Mas saiba, se Deus colocou em seu coração, se colocou dentro de você um sonho, uma obra ou o desejo de ser pastor, missionário ou líder, isso será dado por Deus e ninguém poderá roubar de você. Nem palavras malditas, ou pessoas com mentes contaminadas, ou o seu próprio sentimento de inferioridade podem abalar os seus propósitos e sua história, pois o que está lá dentro ninguém rouba. Você não é produto do ambiente e nem de coisas naturais. Isso significa que as suas forças interiores se unem com os planos celestiais e se alinham na direção da realização da vontade de Deus. Aquilo que é seu por direito ninguém consegue roubar ou manchar sua essência, e até a morte vai depender de quem foi Deus que escolheu. Isso significa que se você não morrer pela sua palavra ou seu ministério, é porque seu corpo não vai viver. As palavras que eu lhe entrego são inspiradas em Deus e em experiências reais da vida. Eu me incluo como a principal figura do que vivi e do que conto agora a vocês a respeito das minhas provações com a inveja e da lição que obtive, a fim de que os seus corações sejam tocados pela voz de Deus. Fiz como Deus nos ensinou. Sabe, Jesus, em toda a sua sabedoria e pureza, o próprio Filho de Deus não foi atacado de inveja e por ódio no mundo, mas sim pelos seus próprios irmãos de fé e líderes religiosos. Eles não queriam a libertação dos homens, e sim apenas a condenação do próprio Messias. Se eles foram capazes de tentar exterminar o próprio Jesus Cristo por inveja, então imagina a que ponto uma pessoa quando entra nesse tipo de ataque. Eles, a qualquer custo,
tinham que exterminar o Filho de Deus, o Messias da Terra. Isso mostra que quanto mais elevado o seu chamado, mais fortes serão as tentações que a inveja traz. Se alguém já tentou de alguma forma manchar seu nome por meio da fofoca, saiba que ela também estava sendo contaminada por dentro e queria manchar seu caminho por ter a própria inveja de que não podia atingir o propósito, pois era dela que vinha tal veneno. Por mais difícil que pareça, se o seu coração, o seu caminho é guiado por Deus, tudo que se levantar para destruir não dará certo. E as tentações do mundo, do dinheiro, dos luxos, do consumismo e até da própria carne. O mais importante é que essa luta vai valer a pena, e tudo se cumpriu no seu coração e na sua essência, pois é ali onde a real e principal guerra é feita: o inferno contra o paraíso e o reino dos céus dentro de nós. Pode-se perguntar qual era o propósito de Jesus na Terra. A sua missão era cumprir o que estava escrito nos céus, a sua própria crucificação, ressuscitar ao terceiro dia e que a graça e o perdão invadissem a vida e a casa do homem, salvando sua alma do inferno. Jesus foi ensinado, ele preparou seus discípulos. A história de José do Egito é muito conhecida. Quem o invejava eram seus próprios irmãos de sangue. No passado não tinha internet. O povo que estava do lado de fora estava assistindo. Eles pensavam que iriam jogar Jesus fora e ninguém ia ver e ninguém ia ficar sabendo. José e seus irmãos estavam lá pastoreando suas ovelhas, sua família, a própria raiz e genealogia do Messias e os 12 clãs que iam miciar Israel. Jesus estava preparando os ungidos. Os invejosos preferiram abrir mão de suas bênçãos para verem o Messias sofrer. E qual é a lição que se tira disso? Nenhum invejoso se dá bem na vida. E no fim das contas, a pior parte e o pior castigo é do próprio invejoso, que morre sem cumprir o seu propósito. A inveja só entra se você deixar ela entrar, assim como o veneno de uma serpente. Se você tomar, só então ela terá efeito. Deixar o corpo em evidência e os seus desejos se manifestar. Não se queixar e saber de quem receber, por onde se movimentar. É melhor que os outros saiam das suas vidas por livre e espontânea vontade e achem o seu próprio caminho. No mundo não existem opositores se não houver um governo. E onde há a palavra de Deus em abundância e o Espírito, não há lugar para os que se rendem à mentira e inveja, pois quem se deixa consumir terá a pior parte. Os outros irão perceber a força de Deus na sua vida. Eles vão perguntar o que aconteceu com você para que você possa estar assim, e vai sentir o poder do alto na sua vida. No fundo, é bom ter alguém que critique e persiga você. Assim terá certeza de que estará no caminho certo e não irá se acomodar. Por mais difícil que a situação se mostre e que as críticas e inveja de terceiros sejam feitas, fale menos, não conte tanto, não exponha a carne, o dinheiro nem o que você possui. As fotos de pratos chiques de comida não fazem sentido se elas não honram a Deus e as vidas necessitadas. Você não deve ir para a boca do povo, pois quando as coisas são do secreto, são guardadas em Deus, e a nossa principal arma contra toda inveja é a armadura do amor, do perdão. Não maltrate as pessoas com a ignorância de seus pensamentos. O homem com o Espírito de Deus tem que perdoar. Os que fazem mal são pessoas vazias, por isso oramos pelos seus irmãos, pelo invejoso e até por aqueles que vivem na hipocrisia de seus sentimentos e ações. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Se quer ver menos pessoas em seu caminho ou em seus ambientes e suas empresas, é só guardar o seu coração e pedir a Deus sabedoria. O legado de um homem de Deus que agrada e se apega às promessas vai viver o que não olhos viram e o que a mente humana jamais alcançaria e o que a mente humana jamais alcançaria ou imaginou. Não será destruído pela força de ninguém. Não adianta querer mudar e ter pressa em que as pessoas saibam. Deixar exposto os próprios projetos é assinar o atestado de falência. E até o zumbi invejoso vai devorar o coração de uma pessoa, e essa passará para um estado que será um tipo de zumbi que morde as outras pessoas, sem saber o que está fazendo, infectando todos. O que temos de verdade está dentro do coração e debaixo do nosso próprio controle, para ser protegido pela palavra de Deus e a fé de Cristo Jesus que mora em nosso coração. Guarde o seu coração de toda a malícia e falsidade que há no mundo. Se quer diminuir a pressão das coisas exteriores, é só expor menos a sua própria vida e manter a boca fechada em alguns momentos.
Se tem alguém do lado que quer fazer mal para você, pode crer que esse é o caminho certo que você está para se aperfeiçoar ainda mais, como diamante para ser usado por Deus. Jesus, o maior ungido, foi traído pelos seus irmãos por conta de inveja. Deus tinha um propósito em sua vida. O Messias precisou vir à terra para morrer por nossas almas. Ele deu seu sangue para que todo o que nele cresce e obedecesse seus mandamentos não viesse a perecer, mas que fosse dado a nós a vida eterna. Glória a Deus! Se estiver sendo invejado e perseguido por outras pessoas, é o caminho certo e a seta para não se desviar de onde o Espírito Santo lhe conduzirá. Isso prova que Deus tem um legado a ser cumprido por seu intermédio e não se apavore ou recue. Siga em frente e prossiga a cumprir a vontade de Deus em sua vida. Perdoe as pessoas, pois o que eles pensam em fazer contra você não irá acontecer. Deus declara neste momento que essa situação serviu como uma alavanca que vai te levar à justiça e a grandes portas em todos os setores de sua vida. Tudo tem um propósito e as tribulações e angústias têm um dia certo e já estão definidas por Deus que as permite para sua própria maturação. É apenas uma etapa para seu avanço, a fim de cumprir os projetos de Deus. Por mais difícil que as coisas se mostrem, a vitória e a promessa de Deus para você se cumprirão e todo ataque se tornará para sua própria edificação e aprendizado. Deus vai te capacitar e levantar. Em nome de Jesus Cristo.